Olá, Boa noite. Live de número perdi a conta. Vamos lá, hoje você está no lugar certo se você está pretendendo abrir um mercado em condomínio. Você tem lá suas reservas, nem sei o valor, 250, 60 mil, 200 é muito, hein? 60 mil para abrir, para investir um mercado em condomínio, num mercado que está em pleno desenvolvimento. Acabamos de falar aqui a respeito dos números, que nós saímos de construções no Brasil em 2020 por volta de 125 mil construções ao ano para mais de 500. Então o mercado está em plena expansão. Se você está pensando em investir nesse mercado hoje, você precisa assistir essa live, porque aqui nós não vamos te vender nada, mas nós vamos te mostrar os números reais do que você precisa saber antes de entrar em qualquer tipo de investimento. Aqui você vai encontrar números que as pessoas às vezes acham que é só pagar uma franquia lá, 50 mil, 30 mil, que ela já está com dinheiro investido, mas não é esse número. Esse número não é o real. Esse faz parte do seu investimento. E o jogo não é assim, né? O jogo você entra com esse valor ali da franquia e depois você ainda tem todo um trabalho para fazer, todo um esquema ali onde você precisa colocar ali teu empenho para ter o resultado ali, né? Que dá essa coisa de colocar o dinheiro e tá, não, tô sossegado agora, tá tudo certo, tal. Isso aí não existe aí nesse mercado. Hoje nós vamos falar aqui com vocês, para ser mais direto, nós vamos falar em mercado. Eu tenho que ler aqui, gente. Se não ler aqui, eu não vou lembrar de tudo. É tanta coisa hoje. É mais ou menos 1 hora que a gente pretende estar aqui com vocês. Mas nós vamos falar mercado em condomínio. Parece simples por fora, mas os bastidores dele é o que faz você ter sucesso ou não, tá bom? Muita gente vê o mercado na loja do lado de fora, mercado pronto, mas não tem ideia de como é a questão da produção, dos bastidores. Mercado autônomo, mercado em condomínio, não é a venda do produto. Se eu vender, eu estou lucrando. Não é aí que você lucra, você não lucra com venda de produto. É muito mais planilhada essa questão, né? E essa coisa do investimento inicial ali que a gente estava falando, né? Que é uma coisa interessante. Você tem investir ali meus 50 mil, sei lá quanto, né? Vamos supor. Vamos trabalhar com 50 mil aqui para a gente ter um número único aqui. As franquias pedem a média de 30 a 60, né? Existem mais, mas é por aí. Exato. Mas aí você também tem que fazer a conta ali de quanto que eu preciso ter, que é a pergunta, né? Que não quer calar. Quanto que eu preciso ter também, além do valor ali, para não passar perrengue no dia a dia, né? Que daí você tem toda aquela estrutura para montar, todo aquele esquema lá, mas você precisa de capital de giro ali para tua empresa, você precisa ter um certo valor ali para cobrir tuas compras, para cobrir alguma eventualidade que aconteça, né? Sim. Enfim. As pessoas acham que o mercado em condomínio pode quebrar quando ele não tem vendas, né? Mas o mercado em condomínio pode quebrar sim, mesmo vendendo. Porque é a parte que você não vê nas prateleiras. Eu vendi, já fiz dinheiro. Não é isso. Vai depender muito do contrato que você está fechando, do mix de produto, do contrato que você está fechando com a empresa que você resolveu, se é uma franquia, uma licenciadora, ou se marca própria também, ou o contrato com o condomínio que você está fechando também pode fazer você fechar a sua loja, mesmo vendendo muito. Não é o vender muito, não garante lucro desse investimento. Tem a margem, né? A margem tem. Exato. Você vender bastante, você tem que lembrar que você tem as recompras que você tem que fazer, né? Você tem que repor o teu estoque. Mix de produto travado, compra errada, que a gente já bateu muito aqui, né? O Lorival gosta muito disso, porque ele gosta. É o cara da planilha aqui, a cabeça pensante aqui é ele. Nessa questão. A reposição, validade de produtos, você descobrir quanto que é a tua perda, né? No começo você vai entrar, mas qual que é a minha perda? Qual que é o meu, né? Qual que é o meu gancho para isso? Exato. Então hoje nós vamos falar sobre exatamente quais são os motivos que nos traz aqui, né? Já na live de número, eu vou lembrar, acho que é 8 ou 9. Né? Você tem uma maratona para fazer aí, viu? Por falar nisso. Tem uma temporada inteira aí para você cumprir. Verdade, hein? 9, 10 é a temporada. Exatamente. Tem um Netflix. Hoje, vamos botar no Netflix ali. Então, hoje você vai saber exatamente aonde você está entrando, tá bom? Investir 30 mil, 50 mil numa empresa que você está... Bom, eles vão me entregar todo o layout, vão me entregar todo o know-how deles. Exatamente, está entregando know-how, mas você precisa de mais. Só de capital de giro, pelo menos uns 10 mil.
É bom. Né? É bom então, é muito mais embaixo do que você acha. Se você está achando que está investindo aquilo lá e está resolvendo o seu problema, quer dizer, o seu assunto de investimento não é por aí, tá? Porque tem muita... E tem muita eventualidade, né? Sim. Isso acaba, que pega, né? Essas eventualidades é que acaba pegando. Então você tem que chamar um eletricista porque faltou isso. É um ar-condicionado que pifou ali do nada. A geladeira que congelou todos os produtos. A geladeira é novinha, mas deu algum problema, mas você tem que chamar alguém para tirar, para levar. Tá na garantia, tá? Mas você tem que chamar alguém para resolver, dar uma olhada. Né? Nós perdemos já duas geladeiras cheias, leva de geladeira seguida, né? Uma semana sim, uma semana sim também. Tá tudo certo ali, mas sempre acontece essas eventualidades que a gente não tem, né? Não tem controle sobre isso ali e vai acontecer e vai minar teu caixa. Vai minar teu caixa. Vamos lá para vocês não ficarem achar que está sendo enrolado aqui. Vamos logo para o nosso primeiro bloco. Eu acho que é o próximo, outra imagem aqui, André. A gente está deixando para ficar mais bonitinho para vocês, né? Deve aparecer a imagem na tela para vocês, depois vai voltar para nós. Nós temos um bom rapaz ali atrás fazendo isso. Ele que orientou, viu? Vai para a tela, depois vai para vocês. Vamos falar agora sobre erro de olhar só para o investimento inicial, que a gente já estava falando aqui, mas vamos continuar esse assunto? Vamos. Qual que é a pergunta que normalmente o povo faz pra gente, que a gente já recebeu muito, né? Com quanto eu abro? Essa é a pergunta mais errada que a pessoa está fazendo e não deveria fazer. A pergunta é outra, né? A pergunta seria assim, qual que seria a pergunta mais ideal? A pergunta é com quanto eu preciso, é melhor, a palavra mais certa. Com quanto eu preciso para poder entrar nesse negócio? Não é com quanto você abre. Você pode abrir com 20 mil. Nós já fizemos a conta aqui, acho que foi na live 3, um dos episódios ali, um dos episódios aí que mostra isso. exatamente com quanto é ideal para você, pelo menos o mínimo ideal para você abrir. Mas não é com quanto eu abro, é quanto você precisa para entrar no negócio. Aí a diferença já é outra. Essa é a pergunta mais correta. Essas contas aí é muito importante você fazer, porque é um pouco disso que a gente estava falando aqui, né? Além da questão de montar o negócio, fazer teu primeiro estoque, você ter todo o teu material funcionando e tal, a reposição ok, aí você começa a ver o dia a dia, né? Como é que é a tua perda, como é que vai ser aí a dinâmica de furto no condomínio, como é que vai ser a dinâmica de venda disso ali. Então, no começo, existe uma tendência, se você está entrando num condomínio que é novo, que nunca teve mercado, é um cenário, né? Se você está entrando num condomínio onde você está... abrindo tudo, né? Desmatando tudo, é um cenário. Um condomínio onde você está substituindo alguém que trabalhava com o mercado nesse condomínio a gente fez um outro cenário, né? Uma outra... Na anterior a gente fez uma filmagem ali, o Lourival não quis participar, falou vai lá você, e tá lá, foi da semana passada, onde a gente filmou do início até a finalização quem tá fazendo o primeiro abastecimento na sua loja. Peguei a estrada mesmo. Você assistiu, né, cara? Ficou bacana. Peguei a estrada lá. Ficou bacana. Mostrei como que é o tempo, aquela história de falar, é pouco tempo, você abastece. O dia a dia, né? Você mostrou. Eu mostrei o dia a dia. Então, assim, assiste lá que você vai ter uma pequena ideia de como é para fazer o dia a dia do reabastecimento, a compra no distribuidor e tudo mais. A gente fala assim de o quanto que eu preciso para abrir no mercado, mas na verdade não é questão só de um valor único, um valor X. É que você tem que ter caixa para os próximos meses, né? Sim. Esse caixa para os próximos meses que dita daí em diante. Quanto tempo você vai ter de recuperação desse valor inicial investido, ou se ele vai ser adiado, ou se ele vai ser prorrogado, ou se ele vai ser o seu fim nesse mercado. Porque ali você tem que contar que você tem. Eu fiz uma pequena lista aqui de o que a gente fez para abrir os nossos mercados. Vou começar. Acho que falta muita coisa, você completa aí para mim. Tá. Estrutura inicial, estoque inicial, equipamento, internet, câmera, sistema de pagamento, reposição, validade, capital de giro, perda, deslocamento. Rapaz... Cansou? Faltou fôlego. Faltou fôlego. Então, assim, isso aí, algumas franqueadoras, licenciadoras, nesse valor que você paga para eles vão te dar algumas coisas dessas, né? Mas quem vai tirar o do bolso para fazer o estoque inicial é você. Não tá naquele valor, você já pode contar. Quem vai tirar o do bolso para fazer a estrutura?
A grande maioria das vezes é você. A gente está vendo algumas franquias Algumas que franquias entrega projeto, entrega, né, algumas coisas assim. Exato. Aí vai depender da negociação. Mas ali, para né? contratar o pai do André aqui, que é um marceneiro de ponta, para fazer toda a estrutura da loja, é do seu bolso. Não conta que vai sair da mais essa, hein, André? De segundo merchan que eu faço seu pai aqui. Sistema de pagamento. Cara, tem números, então... Isso aqui o Lorival entende bem. É ele que faz a nossa parte de internet, sem pagamento, é tudo com ele. E que muda bastante, né? Muito. Porque é o modelo de negócio, o sistema de pagamento aqui está envolvido com o modelo de negócio que você vai usar na tua loja lá. A gente tem um episódio sobre isso também, em mais detalhes ali, mas a gente fala dos vários tipos de modelo de negócio que você pode adotar. Você pode ter um modelo onde tem um totem de pagamento, você tem um modelo onde você tem aplicativo, você tem modelo onde você tem um e-commerce, enfim, né? Você tem alguns modelos ali no mercado ali que dá para usar. No nosso workshop lá, a gente organizou tudo, toda essa lista aqui, essa aqui é só o começo da lista, exatamente o que você precisa tomar cuidado antes de abrir, de adentrar esse mercado. O negócio não é você entrar no mercado, já estou no mercado, o negócio é você sobreviver no mercado sabendo também das minúcias, entende? Então a gente organizou toda essa lista no nosso workshop lá para falar para vocês depois. Vamos passar para um próximo bloco, ainda está cedo. Eu organizei aqui para dar uma hora, né? Que eu já acho muito, né? Porque o Lorival aqui tem uma... Não vou dar essa ideia, não, só a galera vai fazer isso. Vamos lá, deixa quieto. Vamos lá. Mas a ideia é dar um aparato geral ali, aparato geral do que você precisa se preparar, como você precisa se preparar para adentrar esse mercado. Não é você ter o dinheiro, o seu capital de investimento, do início do investimento. É isso que você tem que entender. É um início de investimento. E que é importante também, se prepara para os 3, 4, 5 meses, né? Deixa um caixa aí preparado aí para 6 meses, o primeiro né? semestre, coisa assim, o primeiro semestre ali, deixa um caixa ali também para você na hora que precisar de algum capital de giro, alguma coisa assim, você não vai ter que se meter com banco, não vai, né? O que você encontra com a gente? É a preparação para que isso aí dê certo, para que o seu investimento dê certo. Se você está investindo 50 mil, você não quer perder 50 e ficar devendo mais 50. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Preparando você para que seu investimento o que você está aguardando desse investimento, que ele corra da forma que você espera. Que você não tenha surpresa igual a gente teve. Isso, você já vai estar preparado. Quando isso acontecer com você, fala, já sei o que fazer, qual direção tomar. E a ideia é essa, você ir com confiança, né? Não vai ter surpresas ali no meio do caminho de coisas que apareceram. Mas isso aqui eu não tinha pensado. Não tem mais esse cenário, né? A gente já mapeou bastante coisa já desse dia a dia. Já mapeamos bastante coisa ali. Tanta surpresa. A gente está entregando tudo isso tanta ali raiva, no workshop ali, bonitinho. Acredite. Desculpa, bati no microfone. Acredite, nós já, até o que a gente não imaginava passar, a gente tem mapeado aqui. Mapeamos bastante coisa. Então tá um workshop bem rico aí nesses assuntos. Num próximo bloco, eu acho que é próximo em mais também, né? Nós vamos aqui falar um pouquinho para vocês de franquia, licenciadora e loja própria, já que já começamos esse assunto. Alguns já puxaram a nossa orelha, tipo que a gente fala muito... Vocês falam muito mal de franquia, licenciadora. Cara, eu sou licenciado, nunca usei. Paguei caro para entrar na licença. O Lorival sabe até dar risada. Não filma a cara dele, não. Mas assim, franquia e licenciadora não é golpe. É verdadeiro o que eles oferecem para você. Mas também não é garantia de lucro. É o que quer deixar claro isso para você. Franquia, licenciadora, até porque é um modo que a gente está caminhando para chegar a ser um franqueado, um licenciador, né? Uhum. É verdadeiro o negócio deles. Eles vão te ajudar, eles vão fazer o melhor deles. Mas isso não é garantia do seu lucro. Porque se você não está preparado na sua ponta, a maioria das franquias são de fora, né? Da sua cidade. E você está ali tendo um apoio que nem sempre ele vai conseguir ter a sua realidade aí. Não, e a franquia, qual que é a questão ali, né, que a gente vê? A franquia não te entrega a execução, né? Só que para mim que é esse A franquia, você tem essa execução ali que está com você, não está com a franquia. Ela vai te entregar um modelo, ela vai te entregar, né, um plano de trabalho, ela vai te entregar um caminho ali, mas a franquia ela não te dá a execução, não é ela que vai fazer o processo acontecer, o dia a dia acontecer, não é ela que vai fazer reposição, não é ela que vai comprar estoque, não é ela... Então tem todas essas questões ali que estão acontecendo
que não é a franquia que vai fazer, vai sobrar para você. Então, sobrando para você, é importante que você entenda qual é o teu papel nessa estrutura toda, né? Porque a franquia está te dizendo, vai por aqui, vai por ali, a gente já passou por isso, né? A gente já tem isso aqui, monta a loja nesse modelo aqui que a gente já sabe que funciona, né? Enfim. Você quer ver um exemplo que a gente teve? A gente tem uma licenciadora, não vou falar sobre ela aí, porque não cabe agora, mas ela nos deu algumas marcas de produtos para a gente adquirir aqui na região. Fazer um estoque inicial, isso, né? Mandou o contato da pessoa e tal. Sim. Só que nesse momento a gente estava começando com uma loja, né? Até então, uma loja. Uma loja, você não vai conseguir grandes descontos. Uma Ambev da vida, uma distribuidora grande dessa da vida não vai levar até o seu CD, até porque provavelmente você não vai ter CD, ela não vai te atender porque você não tem vazão do produto para ela, da quantidade mínima que ela necessita para levar até você. Então, essas indicações de marcas nacionais provavelmente não vai servir para você através de algum fornecedor. A gente tinha um fornecedor de um sorvete aí, não vou falar a marca, mas diz que é bom. Então, a gente teve atendimento dele, ele nos atendeu, levou alguns produtos, mas a gente conseguia de uma forma mais barata, direto com outro distribuidor aqui, né? O engraçado é que a gente pegava direto com a marca e não batia o distribuidor do mesmo produto aqui na região. Não, e um outro mundo também, você vai entender o seguinte também, que a primeira loja é um trabalho. Quando você montar 3, 4, 5 lojas, é outro mundo, né? Sim. Então, com uma loja, você vai estar num dia a dia que é de um jeito. E daí você vai estar preocupado ali. Você possivelmente vai fazer reposição da meia-noite às 6, que é o horário que você chegou ao trabalho. Você vai fazer um terceiro turno ali, possivelmente. Sim, né? Isso eu não te conto. Então, esse terceiro turno ali, ele vai te consumir um tempo nessa primeira loja que, se você ficar nela, você vai desistir. Sim, né? somente Você vai ter essa questão aqui, por quê? Porque existe um trabalho para ser feito nesse processo ali, que você precisa comprar bem para ter margem de lucro, você precisa ter um produto ali, um mix de produto adequado para o teu condomínio, e isso são experimentos, não adianta, você pode ter um monte você vai fazer um monte de tentativas, vai gastar vários meses ali testando coisas, mas você vai ver que para você entender o perfil ali do teu condomínio ali, vai levar algum tempo. Então, você chegar com essa informação na mão, o que é que vende, o que é que não vende, e tem franquia, tem licenciadora e tal, que vai te entregar um mix de produto genérico. Sim, enquanto você estava falando aí, eu estava enviando uma pesquisa que eu fiz no Google pro André lá. De repente, um momento ali, ele coloca na tela pra gente, onde a porcentagem de condomínios sendo construídos, aí colocou condomínios de pequeno porte, que normalmente deve ser de 1/4 ou 2/4, condomínio de alto padrão e o meio termo ali, né? Mais de 50%, será que dá pra colocar aí, André? Não. Mais de 50%, a parte da pizza lá, que tem essa porcentagem. Mais de 50% é os condomínios que estão meio termo. O que é condomínio meio termo? São os condomínios que vão até 100 unidades. Até 100 unidades. Ou seja, metade aí dos condomínios. 100 unidades, onde você encontra ali de 2 a 3 quartos, mas ali tem mais de um banheiro. Normalmente família, né? Sim. Que são, aqui ó, será que dá para enxergar aqui atrás? Aqui, 52% são de... Vai lá. 52% são a parte vertical econômica. Aqui você vai encontrar os pequenininhos, que são aqueles, não sei nem como mora, gente, mais 25 metros quadrados, 30 metros quadrados. Tá. Normalmente para estudante, pessoal assim. E aqui de alto padrão, 33%. Cara, no outro lado da pizza, você tem a subida, crescimento aqui do mercado de construção civil. Sim. Aqui 500 mil condomínios ali em 2026. Acima de 500 para 2027. 2026 ainda já está chegando aos 500 mil. Por ano. Tá? Por ano. E o que significa isso? Que o mercado é abundante. Isso exatamente, business. Isso quer dizer, o que eu quero trazer para vocês nisso, na questão de, já que nós estamos falando de franquia, licenciadora ou loja própria. Aprenda a abrir sua loja. Eu acho que é o melhor caminho. Qual que é a diferença? Uma, você já paga. Você está pagando, na verdade, para licenciadora e franquia, a estrutura, né? Sim. E a outra, você tem que aprender a fazer essa estrutura. Nada
que no nosso workshop você não consiga. Sim. Você consegue, nós conseguimos, você consegue. E olha que nós batemos cabeça, agora você vai receber tudo mastigado. Então, eu sou a favor de uma loja própria. Franquia é bom, licença é bom, licenciadora é bom. Você recebe a estrutura, você paga mais caro para ter essa estrutura. No entanto, com o dinheiro de uma licenciadora, uma franquia da vida, às vezes você consegue abrir 2 lojas do mesmo tamanho. E normalmente você vai pegar pequena... O que eu quis dizer com toda essa pizza aqui atrás? É que você consegue... Normalmente você vai conseguir adentrar em condomínios de 100 unidades abaixo, que é a grande maioria que está sendo vendida agora. Você não pode esperar só entrar em condomínios grandes, porque não é a maioria que está saindo. Então é um mercado alto, grande, em questão de investimento, que dá para você tirar sua fatia. E as grandes franquias ali, elas tendem a ficar nos condomínios gigantes, Gigantes, né? de alto Porque padrão. São os condomínios que daí o franqueado dela ali vai ter um retorno, né? Sim. Porque daí o cara pega lá, não, abaixo de 150 unidades não vale a pena. É claro, a franquia entra com vários custos para você ali, que você, numa licenciadora, num projeto, né, solo, vamos dizer assim, você não teria. Então considera também esses outros formatos, que também é interessante de você entender como é que rola esses outros formatos ali para tomar a tua decisão. Uma questão muito boa para você. Por isso que a gente ouve sempre falando nas propagandas do pessoal que fala que está vendendo franquia, está vendendo licença. Você sempre vai ouvir que o retorno ali mensal é de 10 mil, o faturamento, né? Pensa bem, eles estão falando de faturamento. Quem tem um faturamento de 10 mil, você pode tirar ali no máximo. Me diz se você está recebendo mais do que isso, porque eu preciso te conhecer, a gente precisa fazer um network, né? Você fala 10 mil de faturamento, de lucro? Não, de faturamento. Eu que entendi. Para a pessoa ter 10 mil de lucro num condomínio, ele tem que estar faturando pelo menos uns 25, 30 acima. Porque a conta é simples ali. Você vai tirar limpo no bolso entre 15 e 25. Mais ou menos essa é a média do mercado. Essa parte aí que eu ia chegar. Se você está faturando mais do que essa porcentagem que a gente está dizendo aqui, entre em contato com a gente. A gente precisa fazer um network urgente com você, porque você já está fora da curva, viu? A curva é isso aí. Você vai de 10% a 20%, quem está fazendo 25% já está fora da curva, e acima disso eu nunca ouvi falar. É mais ou menos isso. Tem uma pergunta que sempre aparece, tá? Mas além de informações reais que a gente tem para tirar esses números aqui, tem uma outra coisa. Mas por que não dá para passar tanto disso também? Porque para você passar disso ali, das duas, uma. Ou você tem uma receita muito boa, com uma margem muito boa, seja, você botou os teus produtos lá em cima, o valor, e está vendendo no condomínio. Exato. Beleza, tudo certo. Mas a gente entende que varejo não é assim que funciona. Por exemplo, um refrigerante, ele tem um valor. Você não vai conseguir botar ele em qualquer valor que você queira, porque vai chegar uma hora que você vai ter um custo proibitivo ali e o teu consumidor ele vai deixar de consumir. Sim. Né? A gente tem um exemplo bom, que até foi que eu passei na abastecimento do vídeo passado, semana passada, que a gente botei o exemplo nosso lá do carvão que a gente tem. Sim. Claro que eu não vou abrir o nome. Não entrega o jogo? Não entrega o jogo? Claro que eu não vou falar quem é nosso distribuidor. Já deixei avisado isso. Se você que está de butuca esperando que a gente fale quem é, pode sair da live, porque eu não vou falar. Entendeu? Porque a gente ali é algo que não acontece normalmente. A gente consegue tirar ali 100% livre, já descontando imposto ali do carvão. Entendeu? E todos os condomínios, praticamente, hoje em dia, tem lá sua churrasqueira dentro da própria unidade e também dentro da área comum do condomínio. Então, é algo que você vende bem. A gente vende bem esse produto aí. Mas, então, isso aí você não vai encontrar em todos os produtos. A não ser que você encontre todos os produtos na sua loja, você vai conseguir ter um faturamento líquido ali de 50%. Isso aí traz Por quê? Porque nisso aí você tem produtos com várias margens. Por exemplo, o carvão ali, né? Você pega lá uma margem de 100%, 120%, né? Sei lá, né? Alguma coisa assim. Mas tudo isso leva a ter o teu preço médio ali para uma margem média ali. Você vai ter uma margem média ali que você vai chegar... E que não dá para passar muito disso. Por quê? Daí você começa a criar suas estratégias de, não, esse produto aqui é o chama para a loja, esse produto aqui é o que vai sair junto com o chama, e assim por diante você vai criando essas estratégias para a tua loja. A nossa planilha mostra, né, como que você tirar a média de tudo.
Alguns você ganha, igual o Lourival tá falando, alguns você tira mais de 100%, outros você tira 20%. Isso. E outros você tem que entregar um pouco mais barato para o cara vir comprar, mas levar outra coisa, enfim. Exato. Estratégia de mercados também que acontecem, né? Na redondeza. Então, esse era um ponto que eu tinha falado, né? Ou você tem essa receita muito alta, com a margem muito boa, né? Se você tiver uma margem muito boa, beleza, você vai... Mas a margem, ela tem um limite. No varejo, a margem tem um limite. Não tem para onde correr. Você não consegue vender um Guaraná pelo preço que R$30. quiser. Dependendo do preço ali, você vai... O cara, não, eu estou precisando. Mas aí ele vai pegar o carro e vai sair, infelizmente. Isso, né? Aí mesmo. Ou, segundo ponto, você tem um custo extremamente baixo. Um custo de reposição extremamente baixo, perto de zero, né? Pelo amor de Deus, gente. Não vai no caminhão tombado na estrada, pelo amor de Deus. Isso aí vai te trazer dor de cabeça gigante. Certo, né? Na profissão anterior, a gente adorava ver essas coisas, mas tudo bem. Então, assim, meio que fechando. O problema é quando a pessoa compra uma promessa de uma franquia, de uma licenciadora, ela acha que está comprando segurança, mas não é, né? Eu acho que a gente deu uma esgotada boa sobre isso. Vamos para o próximo bloco. Vamos falar condomínio e contrato. Isso aí dá confusão. Sempre dá, né? Condomínio e contrato. Contrato é algo que a gente é imprescindível, mas é algo que ninguém quer assinar. É verdade. Não tem jeito. Nem todo... Bom, a gente já sabe aqui que nem todo condomínio sustenta um mercado lá dentro, né? Sim. Não é assim, condomínio com 20 unidades, aqueles condomínios pequenos. É isso mesmo, tá certo. De 30. Qual que é o mínimo que a gente tem de condomínio? Acho que 40 unidades, um dos nossos, né? É o menor que a gente tem. É o menor. Mas isso não dá lucro? Não, mas ele ajuda a compor o lucro. Compor o portfólio ali, exato. Né? Aí, pelo menos ali paga pelo menos um... E às vezes é melhor do que um outro de 60, 70, às vezes, hein? Sim, a gente tem um pequenininho que surpreende os porque às vezes são 40 unidades, mas são 40 famílias. Então você tem que estar olhando essas coisas ali. Não é necessariamente o número de unidades, né? Exato. Que é o que manda. Não menospreze. Não menospreze. Mas a gente eu não acho bacana abaixo de 40. Isso. A não ser que você tenha uma observada boa lá e você vê que tá cheio de criançada, 30 unidades ali. Tem pai, mãe, papagaio, um monte de gente morando. Exatamente, ali. E o que tem de supermercado e hipermercado ali em volta é quilômetros dali. Então, praticamente um condomínio isolado. Então, a pessoa não vai sair para pegar o carro, andar 5 quilômetros para ir no mercado e voltar. Já são 10. Ele vai comprar com você. Aí, então, cada condomínio merece um estudo à parte. Mas de 40 a 100, mas a gente trabalha com 40 e nós temos até um pouco mais de 100. Né? Isso. Mas esses condomínios até 100 unidades é o que você provavelmente vai atacar quando está começando. O que eu ia falar mesmo? Do contrato, né? De contrato, né? Contrato é um negócio que a gente também tem que ter muita preocupação, que é uma coisa que eu vejo assim, um pouco da deficiência nas franquias, que daí é a tendência de fazer um contrato meio que padrão com os condomínios. Só que contrato padrão com condomínio não existe. Né? Cada condomínio tem uma história, cada condomínio é uma realidade ali. Se fazer um contrato padrão com condomínio, cara, chance estar pedindo para dar errado alguma coisa ali. Sim. Então, o que é que a gente tem que ver em contratos? Cara, também a gente tem um episódio ali que fala bem disso ali, a gente traz isso bem discutido. Tem até uma síndica falando aqui, né? Nós trouxemos uma síndica. A gente trouxe uma síndica aqui também para discutir essas questões ali e tal. Mas assim, num contrato você tem que estar olhando questões ali o combinado, né? O que está combinado com o SAICAR, né? Reúne com aquela conversa. Então, uma das preocupações é você ter minimamente acordado num contrato desse e você ter uma segurança em cima do teu investimento. Por quê? Sim. Poxa, tu vai colocar, sei lá, vamos supor, 30, 40 mil aí num mercado desse ali, 20 mil, qualquer quantia que seja. Tu tem que estar ali dentro para tirar o valor e mais algum tempo, que é o tempo do teu lucro, certo? Exato. Se você não tem combinado ali no mercado, né, que é esse tempo é o tempo de fidelidade do mercado com o condomínio, né, alguma coisa assim, você corre o risco de mudança de síndico querer te tirar, mudança de conselho querer te tirar, mudança de política do Brasil, você ser obrigado a sair, sei lá o que, né, esse tipo de coisa. Então, assim, protege um pouco
contratualmente esse teu investimento também, porque ali tem algumas vulnerabilidades ali que podem acontecer para, né, para tua loja, por exemplo. Né? Eu fiz uma pequena lista aqui também de condomínios que, nessa questão de contrato e condomínio, que você deve prestar muita atenção. Por exemplo, número de unidades, nós já falamos isso. Perfil dos moradores é extremamente importante, que é ali que vai decidir se realmente tem condições daquele condomínio de trazer lucro. Afinal de contas, é para isso que a gente tem um negócio. Fluxo de pessoas que tem ali para circular lá dentro. Espaço disponível. Esse espaço vai ser aonde? Qual lugar? Está combinado com o síndico? Ou você teve a ideia de sua cabeça, foi lá e montou? Ou o síndico da cabeça dele foi lá e montou, mas também não é um local que vai te trazer esse fluxo que a gente falou agora anteriormente. Síndico, extremamente importante essa pessoa na sua vida nesse momento. Tem que ter um bom relacionamento, ou pelo menos um relacionamento, vamos dizer assim, profissional, amigável. Cara, evita. Se o síndico tá dando dor de cabeça pra montar, velho, na boa, vai procurar outro condomínio. O condomínio é o que não falta, nós acabamos de ver aqui. O síndico embaçar vai dificultar bastante a tua vida. E vice-versa, ele também não quer uma pessoa lá que vai ficar enchendo o saco dele. Então, tem que ver os dois lados, entende? Regras internas. Cada condomínio tem uma regra interna. Cada condomínio tem sua regra. É o que o Lourival acabou de falar. Você vai ver questão de horário de reposição, né? Não é todo condomínio que vai te deixar abastecer, por exemplo, num horário bom para você, à noite, por exemplo, quando não tem grandes movimentos na cidade, é tudo mais fácil, por exemplo. Melhor. Tem condomínio que vai dizer, não pode, só horário comercial de segunda a sexta, né? E você vai ter algumas restrições ali. E isso tu tem que colocar na tua planilha. Por quê? Porque isso dificulta. Ao invés de você abastecer um condomínio em 20, 30 minutos ali, você vai passar 1 hora, 2 horas, mais, porque né? vai vídeo... atrás de estacionamento, vai dizer que, né? Enfim, no vídeo anterior ali, para abastecer só que eu mostrei para ele do container lá para eles, cara, umas 3 horas ou mais. Você vai gastar muito 3 horas ali ou mais. E tal para fazer todo esse trabalho ali. Então coloca isso são coisas que não aparecem na tua conversa com franquia, por exemplo. Igual você falou, né? Eles vão te dar um contrato básico. Padrão. Mas você tem que adaptar de acordo com cada condomínio, de acordo com a sua região e tudo mais. Hoje em dia também, uma coisa no direito ali que está muito importante também é a questão da LGPD. Né? Você que vai usar ou está pensando em usar reconhecimento facial, não sei o que, você tem os dados do pessoal do condomínio. Então, assim, hoje em dia se proteger em relação à LGPD, colocar isso em contrato, pegar consentimento, né, direitinho ali do você vai estar filmando a região, condomínio. Né? Então, assim, é muito importante ter essas conversas e ter isso num papel bem definido ali, para evitar problemas. Contrato, igual eu disse, é algo chato que ninguém quer assinar, mas ele é necessário. É necessário. Ali você vai filmar dentro da sua loja, você vai filmar como que é? Mamando ou caducando. Não, exatamente. Nem todos vão entender o porquê daquela câmera ali. Tem gente que reclama. Por que tá me filmando? Porque você é lindo. E você tem. Não vai acreditar em você, pô. Leitura facial na entrada da cor. Então, assim, hoje em dia também é uma preocupação. Você tem que se preocupar com o LGPD, tem que ter essa coisa bem escrita aí num contrato tal. Você precisa ter essas preocupações para não ter problema no futuro com. Enquanto tá tudo certo, é que nem seguro. Você compra para não querer usar. Você não quer usar aquilo ali. Né? Mas na hora que você precisa, não é bom ter um? É bom ter um. Então vai nessa vibe aí que dá bom. Exato. Só tem um seguro que eu sei que a gente faz para poder usar, que é o odontológico. O resto você não quer nem saber, né? O resto você não quer nem usar. Isso que o Lourival tá falando tudo aí cai na parte de responsabilidades, que eu deixei anotado aqui. Repasse para condomínio. É algo, se houver necessidade mesmo, principalmente em condomínios pequenos, não tem por que você fazer repasse, tá lá. Você não tem nem condições de fazer repasse num condomínio pequeno. Né? Então isso aí tem que ser acordado. A tua margem é pequena ali e tal. Você tem que ser muito bem. Por qualquer erro que você tem ali de comprei errado, ou igual o Lourival já falou em outras lives aqui, sair correndo, não conseguir chegar no meu distribuidor e para não deixar vazio lá, eu deixaria vazio, tá? Eu tinha que passar num supermercado normal e abastecer. Vai comprar no pior preço possível. Acabou com a sua margem, acabou com tudo. E aí você tem que fazer repasse ainda. E, cara, então é algo que tem que ser bem estudado e acordado no contrato. Eu acho que essa parte aí é mais... Era o que tinha para falar a respeito. Igual a gente está falando, a gente está pincelando aqui, porque no workshop nós vamos abrir... Cada item desse que nós estamos falando aqui, nós vamos abrir para cada um de vocês, responder cada pergunta de vocês, então saber onde vocês moram, para a gente poder te ajudar a entrar nesse mercado de...
mercado em condomínio, sem você ter surpresas. Ou se você tiver surpresa, se essa surpresa aparecer na sua vida, você, poxa, já me avisaram, já sei como sair disso. A gente já teve uns tombos aí que a gente sentou e chorou e falou, peraí, vamos fazer diferente agora. E é assim que acontece. E é importante você ter informação de quem tá na luta ali desse negócio aí. Exato. Porque assim, você falar só com quem tem um papel ali de só querer te empurrar uma franquia, por exemplo, de querer te passar um empreendimento desse para você entrar e tal, é uma visão que esse pessoal vai ter, né? Seja franquia, seja licenciado, seja, enfim, qualquer um que você conversar ali. O outro lado, é importante você ter a conversa com quem está operando, o que é que acontece e tal. E a gente está te dando uma conversa, não só uma conversa, a gente está te dando uma conversa estruturada com um monte de pontos aqui que a gente já passou no dia a dia e na rotina, né? É aquela história a loja, e normalmente as lojas de franqueadores e licenciadores são lojas bonitas. São lojas lindas. É bonita mesmo, né? São. Mas no condomínio errado, o único que vai ter lucro vai ser ele, você não, tá bom? Eu acho que a gente já pode passar para um próximo bloco, quarto bloco. Quantos minutos já deu aí, André? 37. Mix, compra e margem. Tô atrasado. Bora lá falar sobre mix, compra e a margem. A margem já estava falando agora há pouco, né? Eu acho que é isso. Mix, compra e margem. Bom, o lucro, nós já falamos disso, ele não começa na venda, né? O lucro, a gente começa exatamente aonde você vai ter mais trabalho inicialmente, que é na compra, descobrir onde está aquela compra mais lucrativa. Você já sabe que é com o CNPJ, nem vou repetir isso de novo. Você já sabe que tem que procurar um distribuidor bacana. Nós encontramos aqui, Curitiba, a distribuidora dos próprios hipermercados aqui, não vou falar o nome porque não vai pagar a gente mesmo, então, nem vai dar desconto a mais, porque já dão. Então, o seu trabalho inicial é isso. O seu lucro começa aqui, nesse primeiro momento, na sua compra. Antes de fazer qualquer abastecimento, saiba onde você está indo. E outra, surpresa que eu tive, que você não precisa ter. Não tenha somente um fornecedor, não tenha somente um distribuidor de alguma marca. Hoje a gente tem a questão do carvão, por exemplo, mas nós já passamos por uns 2, né? Passamos um perrengue, eu não conseguia abastecer, porque o cara não conseguia trazer para mim, nem eu conseguia buscar. Né? Então, assim, tenha mais de um. Sempre tenha um avulso. Talvez que não te dê a maior margem possível, mas o que consiga ter um lucro bom, né? Uma margem legal. Tenha mais de um. Tudo começa na compra mesmo ali, né? O teu segredo da tua margem está na compra, já de início. Então, o teu lucro tá em comprar bem, para daí montar uma margem boa, porque daí se você compra, que nem o caso ali, né? Você vai comprar num supermercado de bairro, né? A preço final, né? Mais do que o final, porque a preço é mais final caro. de consumidor. Para daí você colocar a sua margem, não sei o que, cara. Possivelmente você não vai conseguir vender aquele preço ali, ou você vai ter que segurar bastante a tua margem, enfim, você vai... Entende qual é o problema? Você vai ter um negócio que você comprou a 10 ali, já comprou a preço estourado a R$10, e vai ter que vender a 11, 12, porque você não consegue botar a 15, 17, porque já era. A gente vai voltar um pouco aqui na questão anterior, a questão da prateleira. É o seguinte, tudo isso aqui que a gente está falando agora vai levar aquela sua prateleira cheia, lotada, né? Sim. Olha como tá bonito o mercado aqui, tá todo cheio. O mercado cheio para mim significa uma coisa: dinheiro na prateleira. Produto na prateleira, você não vendeu. Se você não vendeu, você não lucrou. Se ele tá parado ali, passou mais um dia que você não recebeu. E mais um dia que você não recebeu, isso significa o quê? Depreciação dessas coisas, custo, os produtos já estão indo para a data de validade, você não está vendendo, você está correndo o risco de alguém derrubar, sei lá, alguma coisa daqueles produtos no chão e quebrar, você não vai poder cobrar de ninguém, é mais uma perda, e por aí vai, entende? Produto na prateleira não é bonito. Só acha bonito quem entra para visitar, né? Mas não é bonito. Produto na prateleira é despesa. E aqui um dos outros assuntos aqui também, mix, né? Mix é um negócio que é muito importante e varia bastante de condomínio para condomínio, né? De perfil de condomínio para perfil de condomínio ali. Você achar esse mix ali, o que é que vende realmente naquele condomínio e tal, é muito importante você ter esse giro. Eu fiz umas anotaçõezinhas também aqui a respeito desse assunto. Vamos lá. O que a gente pode encontrar de ruim aqui? Produto errado que vira dinheiro, que acabei dinheiro parado. Variedade, é o que o Lourival está falando, variedade demais no começo.
Atrapalha. Atrapalha muito, né? Muito. Você não sabe. Você começa com a empolgação ali, não sei o quê, não, eu tenho que ter tudo no meu mercado. Não. Você não tem que ter tudo. É o que você não precisa ter agora é variedade. Você precisa ter produtos de qualidade. Que saiam. Você sabe que a Coca sai, mas aquela fábrica da sua cidade ali, você não sabe se sai. Aquele refrigerantezinho que tem e tal, né? A segunda marca, a terceira marca. Talvez a primeira marca, a segunda, ok. A terceira marca já não vai sair, né? Então, enfim. A gente já teve muita variedade de refrigerante no nossos. E não saía, o que saía era. Não vou nem falar as marcas. Vou sim, Guaraná e Coca, pronto. É o que saía. E produtos, né? Bebida, sai bastante. Snacks, sai bastante. Depende, né? Porque nós temos um condomínio que cerveja não sai. Eu Aí olhei nas câmeras hoje e falei, cara, vai vencer aquele troço lá, eu vou lá trocar. Bebida alcoólica, tem condomínio que não consome, de fato, né? Tem um público que não consome ali a bebida alcoólica, mas daí já consome mais suco, por exemplo, né? Energéticos, enfim. Então, aqui, cuidado com a validade, cuidado com o produto que não gira, é isso que nós estamos falando. Os perecíveis, cara, toma muito cuidado com o perecível, né? Eu não me envolveria com perecível. Eu assim, também não. A gente tem início, não. A gente está bem alinhado com essa questão aqui, a não ser que seja um condomínio de alto padrão, a não ser que seja um condomínio que o pessoal peça realmente. Assim, quando eu digo pessoal peça, não é 1 ou 2 moradores, tá? Você tem 100 unidades no condomínio, 1 ou 2 pede. Eu quero o X quero tal coisa. Y. Não, isso não é ninguém. Você tem que ver se tem um conjunto ali, um percentual ali. Faz venda direta. O senhora quer, eu trago para a senhora e aviso. Faz venda direta. Aí tudo bem, vale a pena. A gente já fez isso. O morador que queria uma maionese específica na prateleira. Eu trago sempre, uma farinha de trigo específica na prateleira. Tudo bem, a gente pede para levar na hora que for abastecer e a gente avisa a senhora pede. E bem casado, entende? Algo bem casado. Agora, para você colocar lá dentro do seu freezer e esperar que seja vendido, eu tomaria cuidado com produtos perecíveis. E compra mal, compra mal feita, mata a sua margem, mata seu lucro, estica seu tempo de restituição de todo esse seu investimento inicial. O que você quer fazer agora é recuperar seu dinheiro, seu investimento. Seu investimento, né? Depois que você recuperou seu investimento, aí já é outro trabalho. E é mais tranquilo, porque você já recuperou. Entende? Então, acho que é bem por aí, né? No workshop também, nós vamos falar disso mais um pouco. Você vai estar muito bem preparado. Você vai pegar seu investimento falar, com gosto na franquia. Cara, esse workshop tá... Cara, é o que a gente queria. Montou, não, mas era o que a gente queria. É o que a gente queria lá, né? E não teve. A gente já jogou 20 mil fora, assim, fácil, por não ter um workshop desse. E não vamos tirar o olho da sua cara, não. Fica tranquilo. É bem tranquilo. Eu acho que é isso, né? Vamos para o próximo bloco, que é o mais, talvez, o mais pedido, que é a questão de furto, controle e tecnologia. Furto, puxa. Esse aqui é a sua área, hein? Controle e tecnologia. Controle e tecnologia, beleza. Vou mandar outra imagem aqui enquanto você vai discorrendo um pouco sobre ele. A questão deixa eu começar pelo mais fácil aqui. Controle, tecnologia. Né? Tecnologia é uma das coisas que o pessoal já... a gente conversou um pouco no início ali. O modelo vai definir o modelo de negócio da tua loja. Esse modelo de negócio da tua loja, ele tem todo um esquema onde você vai definir como é que... o que é o modelo de negócio? É como é que teu cliente lá, como é que o teu consumidor vai pegar o produto e levar para casa, como é que é aquele processo que ele vai pagar, que ele vai comprar, que ele vai fazer aquela compra na tua loja. O quanto isso vai ser mais barato a você, né? Isso pode ser tão difícil ou pode ser bem mais fácil. A sugestão, lógico, é que vai sempre para um caminho onde você tem uma compra mais fácil, mais acessível, né? Se você puder... sim, eu aconselho, dinheiro, né? Se você puder não ter os controles de acesso, etc. Cara, isso facilita o acesso à tua loja, deixa a coisa mais fácil ali, tá? Então pensa nessa questão ali como sendo a espinha dorsal ali do teu processo, porque se você botar um processo de venda ali, de pagamento, que atrapalhe o caminho ali de uso da tua loja pelo teu consumidor, acabou. Você, ao invés de ter... Você vai diminuir ali já um determinado percentual ali de compra já dessa tua loja, só por causa disso. Então você tem vários... Aí tem os vários modelos. A franquia, a licenciadora, todo mundo vai chegar com um modelo deles. Eu tenho esse modelo aqui. Mas é interessante você entender que tem vários modelos no mercado. Tem modelo disso, modelo daquilo e tal. Entende isso. Por quê? Porque faz diferença.
facilita. É mais barato, mais caro. Tem licenciadora, por exemplo, que está atrasada no modelo de negócio deles, mas eles vão querer te empurrar de todo jeito aquele formato ali. Porque a maioria porque compra. Porque já tem, cara, mas não funciona, não vende. Põe esse outro formato aqui que vende mais. Então tudo isso a gente vai trabalhar no workshop também em mais detalles para passar essas tecnologias. O Lorival é né? super especialista nessa. É ele que faz toda essa parte de tecnologia. Já vão ligar para você fazer. E ele faz de forma personalizada, mas tudo bem, não vou entrar nesse assunto. Vamos falar de furto. Ó, o André jogou aqui na tela. Esse aqui foi que eu recebi esses dias e mandei pro Lorival. Essa é aquela notícia. Jovem conduzida após furtar mercado dentro do condomínio. Esse aqui é lá da cidade que eu nasci. Esse eu achei pancada, hein? Foi. Conduzida. Tem furto em condomínio? Tem. E tem bastante. Se você não controla, você perde a mão ali. E quando você vê que era para você ter um retorno ali de 20%, você já está tendo um retorno de 15%, 5%. Porque aonde está ficando o restante? Está sendo furtado. Por isso o controle que o Lorival está falando a respeito da tecnologia é importantíssimo. Depende da quantidade do condomínio. Por isso que o condomínio tem que ser também muito bem analisado. Se já teve outros mercados onde você está abrindo, de repente você comprou de alguém que está saindo dali. Procura saber por que o cara está saindo dali. Ele não vai falar para você que ali foi... Ou então o povo furta demais aqui. Ele não vai falar isso para você. Mas ele observa. Conversa com... A gente já falou isso em outras lives. Conversa com os trabalhadores ali do condomínio. O pessoal da faxina, o zelador, os porteiros, né? Eles gostam de falar. Mas você tem que abrir o coração, né? Não, senta com a coca junto. Senta com a coca junto, você vai ver se não resolve, né? É verdade, senta com a coca junto ali e você vai ver como aparece informação para você. Tem que aprender a cativar. Esse pessoal que te ajuda muito. A gente tem um condomínio que eles ajudam muito. Questão de limpeza, até cuidado. Eles tiram foto, tá na hora de abastecer aqui, fulano pegou aqui, não conseguiu pagar. Cara, eles nos ajudam. Sim. Ajudam. Então, assim, mas cativa essa questão. Mas o furto é algo que você precisa ter a tecnologia adequada para poder identificar isso. O que a maioria oferece de tecnologia, igual o Lorival está falando? É o que eles usam, o que eles acham adequado para o lucro deles, o que eles estão usando, para eles estão funcionando. Nem sempre é o que serve para você. Lembra que a gente falou para você no início. Franquias licenciadoras são bons negócios, não é golpe, é bom negócio, sim. Mas eles têm um formato engessado. Nem sempre esse formato engessado serve de segurança para o seu negócio na sua cidade. E o furto é algo que você precisa, sim, cuidar. Levou uma vez, não olhou. Levou 2 vezes, não olhou. Levou a 3ª, 4ª, ficou fácil, meu amigo. Você está com um grande problema na mão. E furto, a gente gosta de sempre lembrar isso também, né? O furto ele pode ser alto ali, mas se você controla ali, você praticamente zera ele. Zera ele. A gente teve questão de fazer isso. A gente até assustou, não teve um mês que a gente assustou. Isso. 6%, 8%, o Lorival foi lá e resolveu isso. Mas assim, você precisa ter uma atuação. Tem que dar uma chineladinha. Nada que a Havaiana não resolva, né? Então tem esse momento ali que você precisa dar isso ali e você vê que dá uma baixada e tal. Então é assim, você dá uma segurada um pouco, a coisa começa a aumentar. Aí você vai lá, dá uma forçada e diminui um pouco. Enfim, câmera é essencial, viu? Câmera e um aplicativo bom para poder reconhecer é bom. Te ajuda, mas depende do tamanho do seu condomínio, não vale a pena tecnologias avançadas, leitura facial, não vale. Uma outra coisa que eu percebo também, na hora, as tecnologias do que tem no mercado hoje ali, às vezes não está muito antenada em relação à compra, ao teu processo de reposição de estoque. O pessoal não está muito preocupado com isso, eles estão preocupados só com a parte da loja, o que é muito importante, não deixa de ser importante, mas ter tecnologia também para facilitar a tua compra é tão importante quanto. Sim. Por quê? Vai economizar muito teu tempo de reposição em lojas. A gente sabe ali, isso, passou isso no ano couro. A gente passa isso, né? Tem resolvido isso ali, por quê? Porque a gente pensa na compra também. Então a gente precisa resolver essas questões de compra, de facilitar a compra. Na hora que você está comprando, de repente você já está colocando lá no store, enfim, você tem que começar a pensar nessas... Saber se o valor que você está comprando, o valor que você está comprando, é o mesmo, se você já comprou por esse valor, se não comprou, se está barato, se não está. Se você não tem tecnologia para te ajudar nisso, tu vai comprar a qualquer preço, cara. Vai comprar a qualquer preço as coisas. E aí lá, você já mata o seu negócio achando que você está fazendo compras boas ali e não tá, né? Pior que tudo isso você vai reconhecer nos 3 primeiros meses, né? Os 3 primeiros meses você consegue... onde você vai levar pancada até... Ou você se alivia e
traz felicidade nesse negócio ou você vai ter péssimas descobertas. Então, acho que o que eu notei aqui sobre furto, controle da tecnologia, que a gente estava falando, furto existe, isso existe, extravio também, não confunda furto com extravio. Extravio que a gente fala quebrou, perdeu por conta de uma validade, né? Essas coisas desse tipo ali. Que acontece, tá? Normal. Acontece. Erro de pagamento existe? Existe. A gente tem um monte de erro de pagamento negado, essas coisas. Existe. Vai acontecer. Por isso que é a importância da tecnologia, o gateway de pagamento, essas questões. Câmera ajuda? Ajuda. Mas não resolve tudo sozinho. Pode anotar isso para você. Isso aí leva contigo. Controle começa na planilha, sempre. A planilha é o começo, meio e o fim. Eu nem sei se tem fim, mas é a planilha que mantém tudo ali em ordem. Tecnologia precisa facilitar a compra, não complicar a compra. O Lorival estava falando isso. A gente estava com uma que complicava, né? A gente às vezes precisava aumentar o valor do produto porque a gente tinha comprado com alguma coisa a mais e não tinha essa informação. Às vezes comprava o que não precisava e não tinha essa informação. Hoje a gente tem isso aí muito bem mapeado. Site em vez de aplicativo pesado. Gosto mais. Muito mais. Gostamos mais. Morador compra do apartamento dele, facilita. Mas te digo os porquês no workshop, tá? Mas facilita comprar do apartamento. Todo morador vai adorar comprar do apartamento. Só falar pro filho, vai lá, moleque, busca lá tal coisa que já tá pago. Sim. Você já recebeu antecipado antes de sair da prateleira, meu amigo. Sim. WhatsApp, considera o WhatsApp hoje em dia, que tá todo mundo lá, né? Enfim, tem essas outras formas de venda ali que você precisa considerar hoje ali. Maquininha e leitor de código de barra como apoio. Como apoio. Totem, né? O famoso totem de venda ali. Como apoio é bacana? Saiba que vai te trazer custo. Mas como apoio é bom? Como principal. Um adicional. Como principal, não. Como principal também não. Eu acho que é isso, né? Tecnologia é boa, não é que é mais bonita, é que faz funcionar e que te traz lucro. Então vamos pro próximo, bloco 6, que nós já estamos atrasados, que eu botei aqui pra gente começar a falar neles uns 43 minutos. E eu acho que já passamos disso. 53. Só 10 minutinhos atrasado. É que eu fiquei enfiando essas outras coisas no meio da conversa aqui. Então, por causa desses assuntos aí que a gente deu uma listada, que nós resolvemos montar nosso workshop para poder trazer você, primeiro, a realidade do mercado desse negócio, do mercado em condomínio. Parece algo muito fácil, a gente só olhar de fora, o pessoal mostra na internet ali no YouTube, você olha o pessoal com a prateleira cheia, aqui você tem um faturamento líquido, um líquido de 10 mil, 15 mil, isso aí acontece sim, se ele tem uns 500 unidades dentro do condomínio dele, sim, acontece, mas não é a realidade que você vai encontrar por aí. Então a gente quer te trazer as premissas que vai acontecer com você, tenha certeza. Depois você anota, não tô nem interessado em ouvir esses caras. Bacana, tá tudo certo. A gente também não teve no seu lugar. Tudo bem? Por isso que nós estamos montando isso hoje. E depois você fala com a gente, porque isso vai acontecer, isso é fato. Tá bom? Tudo isso que nós passamos para você. E tem muita coisa ali que nesse workshop aqui a gente está trazendo uma informação bem apurada já, é rotina, é coisas que a gente vê, ouviu, né? Enfim, são coisas que a gente tem de experiência de quem está fazendo, não é de quem está querendo empurrar franquia para você, de quem está querendo empurrar alguma coisa para você, né? Vou até tirar o óculos, vou ser bem sincero. Nós não estamos prometendo lucro, nós não estamos prometendo venda fácil, mas nós estamos prometendo para você que você vai ter, você vai tirar o óculos, vai tirar a venda, você vai enxergar o seu negócio como você não enxergaria sem esse workshop. E também não estamos dizendo que não funciona. Exato, né? De repente você prefere passar por o que a gente passou. A gente passou por tudo isso. Não, e eu digo assim, não é que a gente fala muita coisa da realidade aqui, às vezes pode parecer que, mas eu não vou entrar nesse mercado ali, né? Não, mas não é isso, não é isso. Se fosse esse mercado funciona, a gente não estava no mercado, né? Então, funciona. A questão é que existem muitos assuntos que a gente não está preparado quando a gente entra. Exato. Principalmente quando você vai montar o seu primeiro, com condomínios pequenos, você está aguardando um retorno gigantesco. Eu botei 50 mil, eu quero pelo menos 10 mil no bolso todo mês. Isso não vai acontecer, pelo menos nos 3, 6 primeiros meses. Você tem que entender por que não vai acontecer, para que esse investimento que você
espera receber aconteça nos próximos. Senão você vai protelar ele para mais 6 meses, e você vai acabar desistindo e, como sempre, vai ligar para a gente para vender sua loja. E com essa informação, você já começa certo, com o pé direito no primeiro mês já, né? No primeiro mês. Você já sabe o que te espera, então a surpresa vai embora. Vai ser aula ao vivo, né? Nós vamos tirar 2, 3, 4 horas com o tempo que for necessário para tirar as dúvidas de todo mundo ali dentro. Por isso vai ser limitado. Grupo fechado. A gente né? botar 200 pessoas lá, nós não vamos dar conta, entende? Aí vocês vão sair falando mais mal ainda. Aqueles caras ali que tem uns condomínios, então, eles não deram conta de responder o que eu perguntei. Então, vai ser um grupo fechado, a quantidade vai ser limitada, sim, a gente precisa disso. Depois a gente pensa em abrir uma outra. Que mais? Qual que é o valor do investimento? Aposto que nem uma piscada sua paga, você está achando, na velocidade da luz. R$67, cara. R$67 para você cuidar do seu investimento de 50, 60 ou mais. Pô, 67 para entrar com confiança nesse mercado. Cara, aí, né? é porque nós vamos fazer uma aula ao vivo. Nós vamos tirar uma tarde, ou vamos marcar aí com vocês, todo mundo que entrar no grupo para falar nisso. Vai estar o link na descrição aqui deste vídeo e de todos os outros vídeos. O grupo do WhatsApp. Entra lá, que lá, ou se você quiser mais informações, ou nós temos o nosso checkout aí, você já pode entrar no checkout, ou na nossa página de venda, se você quiser mais informações sobre, entra que nós vamos reunir todo mundo que já entrar pelo link de pagamento aqui do checkout ou pelo site de vendas. Nós vamos entrar em contato com vocês o primeiro, nós vamos abrir um WhatsApp exclusivo para o pessoal do workshop, tá? E lá nós vamos ver uma data exata, que eu sei que todo mundo vai estar trabalhando durante a semana. Eu acho que vai ser meio... não vai ser muito bacana de fazer durante a semana. Então vamos marcar um final de semana, uma tarde aí, e nós vamos fazer esse workshop o mais rápido possível, já que você tem certeza, você está doido para botar o dinheiro no bolso. E o pessoal tem pressa, né? E nós também, né, cara? Nós também. Nós temos loja para cuidar e nós estamos arrumando mais essa para a cabeça, então a gente quer fazer bem feito. É a nossa primeira turma, então nós vamos fazer muito bem feito para que a gente consiga aumentar esse mercado. O mercado é tão grande, cara. E outra, a gente está pretendendo não, nós vamos fazer. Juntar o pessoal aqui da região de Curitiba para montar um grupo de compra. A gente não tem isso aqui. Tem as grandes empresas, os grandes mercados, que já têm 500 unidades acima. Eles não precisam. Mas nós que somos empresários de mercado em condomínio, de 100 unidades abaixo, a gente ganha, você já sabe que só nessa esplanada aqui desse tempo, você já sabe que a gente ganha na compra. Então, eu, Lorival, com alguns mercados comprando, o valor é um. Agora, eu, Lorival, você, fulano, ciclano, 10, 15, 20 mercados em condomínio comprando, o valor é muito mais baixo, o valor de custo de compra para a gente. Então, nós vamos montar esse grupo para fazer essas compras mais baratas. Vai custar entrar no grupo? Não. Mas eu vou ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro e todo mundo que estiver lá vai ganhar dinheiro. Mas a gente só pode ganhar dinheiro com você sabendo o que você está fazendo. Não adianta a gente pegar o cara que eu já comprei uma franquia, agora já comecei, vou entrar, mas peraí. Você sabe do que você está fazendo? Você já assistiu o workshop? Você já assistiu uma live nossa? Você já entrou? Não sabe. Então não adianta eu botar você nesse grupo se é aquela história, são 10 pilares, se um pilar quebra, cai todo mundo. Né? Então a gente precisa de pessoas que estão sabendo o que estão fazendo. E para isso a gente resolveu treinar todo mundo. Para poder entrar nessa nossa nova empreitada aí de abrir um CT gigante para toda essa região aqui. E você aprendendo a fazer na sua região, você também consegue fazer isso. Consegue replicar lá, né? Replica em todo o Brasil aqui. Brasilzão falta, né? Questão de condomínio, acho que toda parte aí. Hoje em dia os condomínios já abrem querendo botar o mercado lá dentro. A gente estava falando disso na live passada. E né? a gente estava falando um pouco assim também. Para quem não é esse workshop aí. Exato. É bom saber. Para quem que não é. Né? Qual que é a ideia aqui, né? A gente não tá aqui, não é, a ideia não é empurrar franquia, não é empurrar, né, nenhuma venda desse, né, de licenciamento, né, esse tipo de coisa. Não. A gente está querendo abrir o teu olho mesmo em relação à decisão que você vai fazer. É óbvio que a gente tem um modelo para oferecer para quem tiver interesse nisso ali, mas a gente está abrindo o olho ali para quem
tá entrando nesse mercado e ver. Com essa informação nós do workshop, você vai conseguir decidir se você vai precisar de uma franquia. Eu quero mais rápido, quero uma franquia, com essa informação de vocês eu vou voar. Realmente, vai voar. Mas não, agora então eu vou fazer o seguinte, ao invés de entrar com a franquia e abrir uma loja, eu vou abrir 2, porque com essas informações você também consegue. Aí você vai ter uma decisão com um amplo conhecimento para poder decidir qual dessas formas aí te atende. Mas é aquela coisa, não é, para quem não é renda passiva, né? Isso aqui não é renda passiva. Não, nunca foi. Então, se você tem expectativa de que esse é um mercado de renda passiva, onde eu vou entrar com aquele meu investimento e tá tudo certo, não é esse o mercado. Então, acho que já meio que de cara a gente concorda que não faz sentido. Se você espera trabalhar pouco... Se essa é a ideia, eu acho que já descarte esse tipo de investimento para você ali. Se você pretende trabalhar pouco, esse é outro mercado para você. Esse aqui não é, não. Não é renda passiva. Nunca foi. Agora é uma questão de organização para ver o que é que você vai, né? Como é que você vai fazer esse trabalho ali, dali para frente, né? Então tem essas questões que a gente está trazendo aqui. É interessante que você esteja no processo não, eu estou considerando muito a questão de montar esse condomínio. Não, mas eu ainda estou... Cara, não está avaliando muito, não sei o quê, né? Está muito fora, né, da coisa. Aquela frase lá que o mercado cobra caro para quem entra com pouca informação. Quem entra com pouca informação nesse mercado, sai caro. Ou ele vai cobrar seu tempo, seu dinheiro, ou as duas coisas. Então, para você que está aí nessa iminência, tá tomando essa decisão, poxa, é perfeito esse workshop. Começa entendendo o real desse mercado, que é um mercado grande, em plena expansão, só cresce todo ano. Então, não vai te faltar condomínio, mas se faltar informação, condomínio a mais não importa. Não faz diferença, né? Você vai quebrar no primeiro, se não no segundo, é difícil, né? Essa questão de... Eu entendo, porque quando eu entrei também eu achei que era fácil. Porque a gente fica deslumbrado, né? Poxa, o cara, a ideia parece... Só abastecer? Só abastecer, parece muito legal e muito fácil ali e tal, mas tem as dificuldades ali. E, de novo, não é uma questão de que não funciona. Funciona muito bem. É só questão de se organizar. É isso. Exato. Então é isso que nós estamos trazendo para você. Algo estruturado, algo que você não precisa passar... A não ser que você queira, eu gosto de aventura, nós também gostamos. A gente não tinha essa opção quando a gente começou, mas agora vocês têm. E nós vamos treinar a galera para que não passe por perrengues desnecessários, a não ser que abra um terremoto no meio do Brasil e parta o seu mercado ou economia no meio. Isso não vai estar no workshop, a gente nem sabe como tratar, mas de resto eu acho que a gente tira bem de letra essas questões aqui, né? Eu acho que mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Para você que está montando aí teu condomínio, que você que tá considerando fortemente ali entrar nesse mercado, para você que está considerando essa opção aí de investimento e tudo, esse workshop aqui eu acho que é uma parte fundamental desse teu processo de decisão aí. Exato. Para você entrar com confiança nesse mercado e com as informações necessárias para ali no mês 1 você começar certo. Né? Não ficar batendo cabeça ali 6 meses, 7 meses, né? em coisas que já estão mapeadas. O valor acessível. Nós temos interesse no valor acessível. Por quê? Porque a gente quer montar esse grupo do CT, nós vamos ter um nome para esse CT, mais rápido possível. Quanto mais as pessoas estiverem bem treinadas, entendidas do assunto aqui na nossa região, melhor. São pessoas que serão ótimos profissionais para estar junto com a gente. E aí você pode replicar na sua cidade. Pô, eu fiz o workshop dos caras lá, então vamos montar a gente aqui no nosso CT. Não sei onde você está, entendeu? Mas na sua cidade, na sua região. É uma ótima oportunidade que nós não tivemos e agora você tem. A sua escolha é essencial. Ou vem ou fica. Saiba que tudo que nós falamos aqui vai acontecer. Preparado ou não, igual diz no brincadeira do pique lá. Preparados ou não, lá vou eu. Lá vou eu. Então, é bem isso. O mercado vem para cima. Esteja você preparado ou não. É isso? É isso. Eu acho que tá bom. Dá uma maratonada aí, gente. Aquele abraço. Vejam os episódios que a gente tem ali sobre os assuntos também. E vem com a gente nessa caminhada ali, que eu acho que vai dar boa aí para todo mundo. Talvez a gente coloque aqui nas laterais aqui algum vídeo
de indicação para você. Um é o próprio plataforma que está indicando, a outra somos nós mesmos. Compartilha aí com o pessoal que você acha que tá querendo empreender, tá querendo entrar para esse mundo do empreendimento. É bom, é bacana, é cansativo, mas é prazeroso. Então, empreender no Brasil é muito bom, cara. Na questão de que é um safari, meu. Você pega um leão e fala, que leão. Você pode ir para a África lá, você é empreendedor brasileiro, pode ir para a África que você vai sair muito bem. Você não vai se assustar com nada. Deixa o like. Boa lembrada, hein, André? Deixa seu like aí, compartilha. Ajuda muito. Dá o sininho. Até aqueles triple C, né? E faz isso aí. Exatamente, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima. Valeu, gente. Aquele abraço. A gente se vê na próxima.